Olá, estamos aqui no Vida 60 Mais Expo, que acontece durante o Hospital Med, no Centro de Convenções do Pernambuco. Estamos muito felizes aqui coordenando a área de exposição com o Hub Longevidade e recebendo o Dr. Eduardo Magalhães, que acabou de participar conosco de um painel no Congresso Vida 60 Mais. Muito obrigada, Dr. Eduardo. Obrigado a você, Márcia. Obrigado pelo convite. O painel foi ótimo, foi uma delícia participar, porque teve uma interação boa com as pessoas. A gente vê que as pessoas estão com a cabeça realmente querendo saúde, né? Querendo entender o que fazer para ter mais saúde, né, Márcia? E não é tão complicado, não. Não é tão complicado porque depende da gente, né? 100% do que acontece na nossa vida, de coisa boa ou ruim, depende da gente. E a gente tem o mau hábito de delegar a nossa saúde para outra pessoa, né? Pode ser o profissional mais competente do mundo, mas não é você. Não sabe, não sente, não está com você 24 horas do dia feito você. Então, é inquestionável que a pessoa que tem a maior capacidade de fazer você ter saúde é você mesma, né? Então, você é, sem dúvida, o gestor com maior potencial e maior responsabilidade nesse caminho da saúde. E se você acreditar nisso e tiver certeza disso, já é o primeiro passo, porque a gente tem hoje tantas informações. A gente estava num painel falando também de como que hoje os avanços, né, as tecnologias, as mídias, o digital pode ajudar. Então, a gente tem hoje muita informação. Diferente de lá atrás, né, que a gente não sabia nem para onde ir se a gente quisesse aprender mais sobre nutrição, sobre sabe, o impacto do estilo de vida na nossa saúde diretamente, como isso afeta e qual que é o impacto disso no surgimento das doenças crônicas, porque as doenças crônicas são as doenças que tiram a nossa qualidade de vida. E no Brasil só cresce, no mundo só cresce. Né? A gente sabe que hoje o que mais está por trás de morte e de incapacitações são doenças cardiovasculares, Alzheimer, diabetes, depressão e por aí vai. E a maior parte dessas doenças crônicas inflamatórias são preveníveis a partir de hábitos mais adequados para cada um. E você consegue encontrar esses hábitos, claro, é importante a participação de um profissional, mas você consegue, a partir de você colocar em prática momentos de autorrelacionamento. A gente precisa se relacionar melhor com a gente. E não é separar um momento do dia para se cuidar no sentido de fazer um exercício, de fazer uma massagem. É separar um momento do dia para você estar com você, se conectando com você, para que você possa ir despertando em você essa comunicação interna que vai vir do seu coração, da sua intuição, dizendo qual é o caminho que você precisa seguir. Porque, sabe, Márcia, se você estiver conectada com você, você não vai querer praticar algum hábito que vá de contra a sua integridade física, mental, emocional e espiritual. Por exemplo, uma pessoa que está em conexão com ela não vai ter vontade de tomar refrigerante. Se você acha que você gosta de refrigerante, é porque você não está conseguindo escutar lá de dentro que você não quer refrigerante. O que você quer é ter saúde, qualidade de vida, ter paz, ser feliz. Você não vai conseguir fazer isso se não tiver um mínimo de hábitos coerentes. Como é que uma pessoa quer ter saúde tomando refrigerante, comendo fritura, fumando, bebendo de forma, sabe, desequilibrada, sem prestar atenção no que você escolhe fazer no seu dia a dia, porque se você vai amanhã ter uma doença, é consequência do que você faz hoje. Se você vai desenvolver diabetes lá na frente, é a consequência do que você vem fazendo nos últimos 10 anos da sua vida. E não é complicado, gente. Não é para ser complicado. É para a gente ter mais interesse em entender dos aspectos todos que estão diretamente relacionados à nossa saúde. E aí tem a ver com alimentação, com exercício, com qualidade do sono, com o manejo do estresse. Mas também tem a ver, Márcia, ao meu ver, com a gente encontrar o nosso espaço no mundo. A gente saber quem a gente é e a gente ocupar esse nosso espaço, porque existe um motivo de a gente estar vivo. A gente não está aqui por acaso, né? A gente está aqui para realizar uma missão. E essa missão tem a ver, obviamente, com o aspecto espiritual da nossa existência. Então, como é que a gente pode pensar em ter qualidade de vida, saúde, se a gente não sabe quem a gente é? Se a gente se identifica com um aspecto que não nos define de forma mais inteira? Se a gente só se identifica com esse pedaço de carne, a gente vai ter uma abordagem muito reducionista em relação à nossa saúde. A gente precisa se enxergar como um todo, fazendo parte desse todo, tendo uma conexão direta com tudo e com todos. E assim a gente consegue, se conhecendo melhor,
entendendo que o teu pensamento te adoece, que a tua frequência vibracional atrai coisas boas ou ruins para você, que você tem uma capacidade de transformar a tua vida de uma forma que você nem acredita a partir da tua vibração, do teu pensamento e das escolhas que você faz no seu dia a dia. O que você escolhe comer, a hora que você escolhe dormir, com quem você escolhe se relacionar. Porque se você convive intimamente com pessoas que olham para lugares diferentes de você, você vai sofrer influência. Tem estudos que mostram que você sofre influência direta das 3 pessoas com que você mais se relaciona. Então, se você se relaciona, por exemplo, com pessoas que têm um hábito de querer mais fumar e beber, você vai acabar fumando e bebendo. Se você se relaciona com pessoas que comem de forma com menos consciência e estão bem acima do peso, a sua tendência é ficar acima do peso. Se você convive com pessoas que só falam de coisa negativa, só falam de coisa ruim, que tem uma tendência a só olhar para o aspecto negativo da situação, você vai acabar ficando uma pessoa mais negativa, e isso adoece. Então tem que ter esse olhar integral da tua saúde, de quem você é, do que você veio para fazer e colocar em prática isso. E olha, a vida ajuda. O universo conspira a teu favor de verdade, sem querer estar aqui parafraseando Paulo Coelho, mas o universo conspira a teu favor se você encontra o seu espaço, você consegue entender e perceber quem você é, se você ocupa o seu espaço e deixa a coisa fluir naturalmente. E você vai, nessa situação, naturalmente perceber que é mais fácil escolher hábitos melhores, naturalmente escolher se alimentar de forma mais saudável vai ser mais fácil, não vai ser sofrido, não vai ser uma sensação de que você está deixando de fazer o que gosta, deixando de comer o que gosta, deixando de ter prazer. Pelo contrário, é uma vida de prazer, mas é um prazer relacionado ao bem-estar, e esse prazer dura muito mais do que o prazer efêmero do paladar. Excelente, doutor Eduardo, perfeita a sua fala. E no contexto dessa sua fala, algo que também você comentou no painel, que foi muito marcante, porque você pode falar do ponto de vista médico e científico, né? Porque você é um pesquisador, um estudioso, e no seu painel você falou da força que a ciência, me corrija, mas pelo que eu entendi, que você disse que a ciência já fala da capacidade do corpo humano de viver até os 150 anos. A sua fala anterior foi dizendo da importância de nós fazermos da nossa vida o nosso principal projeto. Somando isso com essa possibilidade de viver 150 anos, como que você enxerga os próximos anos da humanidade? Eu tendo a ser extremamente otimista, viu, Márcio? Objetivamente falando, existem dados que nos preocupam, existem dados que nos deixam otimistas. Eu prefiro focar no que faz eu ficar mais positivo em relação ao nosso futuro, porque eu realmente acredito que é possível, sim, uma transformação partindo do individual, influenciando no coletivo, que vai fazer a gente conseguir ajudar para que todos nós nesse planeta tenhamos uma qualidade de vida melhor. Tenhamos mais paz, mais amor, mais felicidade, porque eu acredito que a missão nossa é isso, é fazer com que a gente possa somar na vida de cada um ajudar o outro para que a gente como um todo, o planeta como um todo, possa evoluir e possa ser um lugar que tenha mais bem do que mal, mais amor do que ódio, mais alegria do que tristeza, mais paz do que estresse. E eu acho que pensar que a gente pode individualmente, cada um no seu papel, cada um na sua área, eu na minha profissão, você na sua, estar contribuindo para esse olhar, é uma coisa que me dá um alento, porque me dá uma motivação muito grande para seguir em frente, acreditando que sim, depende de cada um de nós ter fé, ter paciência, entender que tudo leva seu tempo, mas entender que a transformação começa de dentro para fora, que a gente tem mania de apontar para fora, né? De querer que venha de fora para dentro, de um remédio, de um gestor, de um político, sabe? Que a mudança venha de fora para dentro para facilitar a tua vida. Tua vida vai ser mais fácil se a mudança vier de dentro para fora. Se vier a partir do autoconhecimento e da adequação dos seus hábitos, de você ser mais coerente com suas escolhas. E, claro, estar sempre alinhado aí com um projeto maior, que eu acredito que a pessoa que não traga a perspectiva espiritual para a sua vida, ela vai ter menos sentido e vai ser muito mais facilmente influenciada pelos aspectos da matéria, os aspectos da vida cotidiana, que são estressores, são fatores que podem estressar qualquer um se a gente estiver esquecendo dessa nossa natureza e todo o nosso potencial que a gente tem um potencial muito grande.
E se a gente estiver junto, meu Deus do céu, quem mais acredita sou eu. Verdade, doutor Eduardo. Eu concordo com você, faço minhas as suas palavras, né? Acredito que a mudança já está acontecendo, mais acelerado do que a gente acredita, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência de ver só as notícias que não são das mais agradáveis e parece que isso é o todo, e não é verdade. A gente está passando por uma grande mudança, a gente sente que a população está mais consciente, tem mais acesso à informação, né? Muito mais pessoas se esforçando para fazer uma transformação de vida. E o que você falaria para uma pessoa que está assistindo a gente agora e quer fazer novas escolhas, uma pessoa que talvez já esteja com comorbidades, que já esteja fazendo uso de vários medicamentos, ou que esteja com alguém na família já fazendo uso de vários medicamentos, essa virada de chave, por onde começar? Porque às vezes as pessoas falam, olha, fazer mudança de alimentação, eu já ouvi coisas absurdas, como alimentação saudável é mais caro, ou as pessoas falam, mas eu vou ter que fazer uma dieta. Por onde começar? Para quem está assistindo agora e fala, quero virar a chave. Muito, muito bom. Eu acho que é importante a gente desmistificar de que uma vida saudável ela precisa ser e ela é necessariamente uma vida cara, porque não é para ser. E eu acho que a gente pode fazer de uma forma mais simples. E eu acho que se é para começar por um ponto, eu diria que é para a gente poder ter mais atenção com a rotina, com os horários. Porque isso tem a ver diretamente com você preservar o teu relógio biológico, teu ritmo circadiano. Porque a gente não precisa inventar a roda não, sabe, Márcio? O teu corpo sabe o que tu precisa. Quem regula ele é o relógio biológico e é o sistema nervoso autônomo. Para que o relógio biológico e o sistema nervoso autônomo estejam capazes de fazer o que precisa fazer com você em termos de tirar você de onde você está hoje do desequilíbrio e levar para um lugar de mais saúde e bem-estar, rotina de horários é importante. A hora de dormir, a hora de acordar, a hora de se alimentar, a hora de se exercitar. Eu quero começar por algum lugar, então faz assim. Procura não dormir depois das 10 horas da noite. Procura não acordar depois das 6 horas da manhã. Procura não jantar depois das 7 da noite. Procura não almoçar depois de 1 a 1h30 da tarde. Então você acorda, você se hidrata nesse momento. É muito importante quando acorda se hidratar. Começa assim então. Acordou, toma 2 copos de água. Procura em cada refeição ter vegetais, fruta, legumes. Faz um café da manhã, faz um almoço e janta cedo. Janta até às 7 da noite no máximo. Não come mais nada depois de jantar e dorme no máximo de 10 horas. Começa fazendo essa arrumação na rotina, encaixa um momento para se exercitar, um momento que não seja à noite, de preferência, de manhã, antes do almoço, depois até umas 4, 5 horas da tarde, evita que seja à noite. E é isso, e procura focar nos aspectos positivos, focar nas mudanças que você busca, tenta fechar um pouquinho o teu campo para as notícias ruins. Vê menos jornal, fala menos mal das pessoas, julga menos, critica menos, você vai atrair menos negatividade. Então, positividade com rotina de horários já é um excelente começo. E aí, a partir daí, você vai procurar orientação de nutricionista para ir adequando às suas necessidades, sua rotina, a melhor forma de se alimentar, se hidrata bem, cuida do sono, cuida disso. Você vai ver, só fazendo isso já traz excelentes resultados. Ou seja, doutor Eduardo, é possível começar agora. Quem está assistindo a gente hoje, né? É possível. É possível, é preciso começar. Né? De algum lugar, e você já deu lugares maravilhosos para a gente começar. É importante multiplicar isso para a família, né? Ajudar na educação da família. Sempre há resistência quando a gente se propõe a fazer mudança, a gente não pode desistir, porque a gente não pode desistir da própria saúde, a gente não pode desistir da saúde daqueles que a gente ama. Então, talvez quem está nos assistindo, doutor Eduardo, seja um grande agente de transformação na vida da família, né? Porque quando você tem uma pessoa consciente numa família, você pode fazer uma transformação
numa família inteira, Com não é? certeza. E se é uma pessoa com capacidade de comunicação, como você, que criou o Doutor Saúde, a gente pode transformar ainda mais vidas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do Doutor Saúde, que é um canal muito importante de conhecimento na área de longevidade, na área de saúde. Como que surgiu o Doutor Saúde Olha, e o objetivo, né, desse trabalho tão maravilhoso? é, eu antes de fazer medicina, eu sempre fui um apaixonado pela vida saudável. Minha família tem muito atleta, eu sempre gostei de natureza, cresci num ambiente de muita vegetação, de muita planta, muita fruta, subindo em árvore, pegando sol, sabe? Então isso para mim sempre fez parte da minha vida. E quando eu entrei na faculdade de medicina, entrei querendo cuidar de saúde. E eu me deparei com um ambiente que só falava de doença. E fui atrás de encontrar os meus caminhos para poder praticar uma medicina que fizesse sentido para mim. E, e aí a minha esposa, ex-esposa, sabendo desse meu perfil, é, fez essa brincadeira de então você é o doutor saúde, né? Porque geralmente a gente, médico, falava muito mais de doença. E ela, na época, estava começando as mídias. Ela, então você é doutor saúde, e montou para mim o doutor saúde. Na época tem, acho que 13 anos isso. É um arroba bem simples, o DR Saúde. Hoje em dia você não conseguiria ter isso, porque começou lá atrás. E aí começou dessa forma. E ela disse: não, então começa a falar o que você faz no seu dia a dia. E aí eu comecei a postar coisas que faziam parte da minha rotina, da minha vida. E isso é uma coisa que eu levo para a minha profissão. Eu só indico para o meu paciente aquilo que eu faço. Na verdade, eu indico até menos, para não assustar a pessoa no começo, porque assim, a gente está acostumado a cultura que a gente vive, ela leva a gente a ter um estilo de vida acostumado a beber muito, comer de forma, sabe, todo final de semana tem que ter um churrasquinho. E, e assim, não que a pessoa não possa e não deva, eu acho que a pessoa tem que encontrar esse equilíbrio, né? Prazer faz parte, mas chega num ponto, tantos anos vivendo isso, você vai sentindo, sabe, que você não precisa de certas coisas. Vai ficando mais fácil, as escolhas vão sendo naturais, entende? Então hoje, naturalmente, eu tenho um estilo de vida que faz sentido para mim e é o que eu passo para os pacientes, e o Doutor Saúde nada mais foi do que uma forma de eu passar um pouco o que eu acredito de uma forma pessoal, mas através da minha profissão. E aí eu consigo realmente ser muito abençoado, assim, de poder trabalhar e pôr em prática algo que para mim é muito coerente, porque o que eu falo é o que eu faço, literalmente, sabe? Surgiu daí, aí estamos nessa jornada já de 15 anos de saúde, tentando desconstruir o olhar da medicina voltada para a doença, que é uma medicina que é importante, né, Márcia? Vale ressaltar que uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, a gente precisa de somar, a gente precisa de ter profissionais que entendam de doença, a gente precisa ter profissionais que estudem e trabalhem também mais a prevenção, porque no planeta Terra, né, Márcia, nessa vida que a gente vive, vai ter momentos que você vai adoecer, é normal isso, e você vai precisar de suporte. Mas se a gente tem esse olhar integrado, a gente dá o suporte para a doença ao mesmo tempo que cuida da saúde. O resultado é muito melhor sempre. Eu vejo isso com meus pacientes oncológicos. Eles fazem a quimioterapia, mas ao mesmo tempo a gente cuida da saúde, o resultado é muito melhor. Os efeitos adversos são muito menores, a recuperação é muito mais rápida. O olhar tem que ser coletivo, a gente tem que estar junto, gente. O que importa é a gente ter paz, ser feliz, ter saúde. Não é estar querendo provar quem está certo e quem está errado. Essa polarização já deu, né? Essa questão da política interferiu até na medicina e afastou mais a gente encontrar essa harmonia, né? De a gente trazer os olhares complementares para a nossa vida. Então, tudo pode ser, gente. A questão é encontrar o que é adequado para você. E isso, quem tem que ser o principal responsável é você. E a gente usa os profissionais para estarem ajudando. Mas o responsável principal é você, porque, novamente, o que é bom para mim pode não ser para você. Um remédio pode te matar, para mim pode curar. Um alimento pode te curar, para você pode te inflamar e te adoecer. Não existe o certo e o errado. Existe o que é adequado e inadequado para você. Sua participação é fundamental. E a gente falou isso, né, Márcio? Que o olhar da medicina, o modelo da medicina que funciona é aquele que você participa ativamente, que foca em prevenção, que a gente usa as tecnologias para conseguir antecipar problemas que a gente pode já prever, e a gente faz isso de forma muito personalizada. Esse é o caminho. Inclusive para a saúde dos próprios médicos.
Com certeza, né? Inclusive a serviço dos médicos que salvam vidas, né? E a gente está certeza. falando aqui da saúde do ser humano como um todo. E que bom os avanços da medicina nos trouxeram até aqui, né? O lifespan, ou seja, essa expansão dos anos de vida. E agora, junto com a medicina, né, os avanços da própria medicina, como você apresentou, a gente conseguir acrescentar mais saúde a esses anos de vida expandidos que a gente tem com o aumento da expectativa de vida. É isso. Não é isso? E é pela saúde de todos, né? Eu digo que longevidade é uma causa de todos nós. E longevidade não se pensa a partir dos 50, longevidade é desde a infância. Então, é uma causa de todos nós. Doutor Eduardo, muito obrigada pela participação no painel, por estar conosco aqui no podcast do Rodo Longevidade. Parabéns pelo seu trabalho, né, excelente, @Doutor Saúde, levando conhecimento para as pessoas, para que elas possam se empoderar da própria saúde, né, como a gente falou, para que sejam gestoras da própria saúde, né, você cuidar de você o máximo que você puder. Então, muito obrigada. Obrigado, Márcia. Tchau, gente. Fica com Deus.